E agora sim, para participar da nossa próxima plenária, eu convido a coordenadora do Grupo de Estudo de LGPD da ANAP e diretora jurídica do Hospital Israelita Albert Einstein, a Rogéria Leone Cruz. Oi, Rogéria. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Excelente. Seja bem-vinda, Rogéria. Junto contigo, a Muito Head obrigada. de Governança Digitais e Unidades de Dados da OECD, a Bárbara Ubaldi. Oi, Bárbara. Very well, thank you. Obrigada por participar conosco dessa edição. E também o diretor-presidente da ANPD, Valdemar Ortunho Júnior. Oi, Valdemar. Boa tarde, tudo bem? Muito bom te reencontrar aqui, Valdemar. Excelente. E a discussão será conduzida pelo coordenador do Grupo de Trabalho Legal Regulatório da ANAP, diretor jurídico e compliance, relações governamentais e ISD na DASA, o Fábio Cunha. Oi, Fábio. Boa tarde a todos, como vai? Boa tarde. Passo então a palavra para você e eu volto em breve. Bom, obrigado. Eu queria agradecer aos participantes da plenária, realmente está com participantes muito relevantes sobre o assunto. É um assunto que eu acho que nós temos enfrentado no dia a dia das nossas companhias. Eu não vou gastar muito tempo, porque o mais importante, obviamente, é escutar os nossos debatedores. Eu só queria trazer a provocação que o cuidado com dados dos nossos pacientes sempre fez parte do dia a dia das nossas instituições, né? Antes mesmo da Lei de Proteção de Dados, nós já tínhamos obrigação de sigilo dos dados dos nossos pacientes. O que acontece é que, com o avanço da medicina, cada vez mais ela vai depender para melhorar os tratamentos aos seus pacientes, da interoperabilidade e de uso de dados, ao mesmo tempo, por vários parceiros. Isso vai possibilitar o desenvolvimento da saúde no Brasil e no mundo. Então, nós temos essas duas situações que vão precisar viver harmonicamente. Uma é a preservação do sigilo dos nossos pacientes e a segunda, como é que esses dados podem ser utilizados em benefício da saúde do Brasil. E nisso eu passo a palavra, a continuidade pelos nossos debatedores. Bárbara, nós estamos ansiosos para lhe ouvir. First of all, thank you very much for having invited me to join the Congress today. On behalf of the OECD, we are extremely happy to be able to share with you what are our thoughts and more recent work on data governance, and also provide an overview of what we see being the trends around the world. Just to say that our work on data and the relevance of data stems from the work on digital government that we have been doing at the OECD for over 2 decades. For us, it's extremely important to acknowledge that data is a key resource of any digital transformation of governments and public sectors. And I think that the pandemic has demonstrated more than ever to what extent data needs to be seen as a key resource for public sector authorities. The evolution of our understanding of what is a mature digital government has indeed helped us identify 6 key dimensions of a truly digital government, and being data-driven is indeed one of these 6 dimensions. So a government cannot be truly digital and therefore cannot be truly capable to utilize the opportunities provided by the digital age if it does not acknowledge the importance of data as a key strategic asset. So what are the key challenges that we still see across countries and of the OECD and beyond? We're indeed working quite extensively with Brazil as well. When we look at the capacities and the reality of governments to move towards a higher capacity to use data as a key strategic asset. First of all, there are many technical but also non-technical legacy problems. For example, a mindset and a cultural environment within public sector organizations doesn't make it easy to enhance the data access and sharing across public sector authorities. Second, there's often a lack of clarity in relation to the purpose of data access, sharing, and reuse, responsibilities of those who hold data or have to grant access to the sharing of data, and those who actually are responsible for using data to specific purposes,
And there are limits, important limits in the existing legal and regulatory environment. Efforts often are very fragmented across public sector authorities. Therefore, efforts to use open data, to facilitate data sharing, to use data in an ethical manner when related, for example, to the use of data to design policies or use of data to inform artificial intelligence. Efforts are still not very cohesive and coherent across the public sector. Capacities to use data, so having data scientists, data analysts, but also the understanding among leaders of the relevance of data to better design policies and services, it's not at the level that is needed. And last but not least, there are serious important problems with trust, public trust towards the capacity of public sector institutions to use data ethically. So for us at the OECD, it's extremely important to understand that if we want to overcome these challenges and these obstacles, what is it important for governments and public sector more broadly to do? First of all, as I said, acknowledge data is a key strategic asset together with people and money for any public sector institution. Second, building the foundations that enable the strategic use of data. And third, take action. Because we've been, I think, witnessed in the context of the COVID-19 pandemic to what extent we had been talking about the importance of data for quite a few years, but too many institutions were not ready to use data as a key strategic asset. So the framework that the OECD developed to support more data-driven public sectors and governments actually has three main components. The first on data governance, and I will come to this component in a few minutes. The second is the application of the understanding that data needs to be used to anticipate needs and trends, to understand to what extent the services offered to our users are the ones that the users need, and to what extent we can improve how these services are provided. And third, applying data also to monitor the performance of what is being done. And there are many new and innovative sources of data which are used by public institutions to monitor and assess how their policies or how their services are responding to user needs. Third, the framework for data-driven approaches needs to take trust into account, meaning adopting the basic actions that are needed to secure public trust on how institutions use data, to ensure transparency on how data is being used, and to make sure that privacy of data is guaranteed. So privacy protection and security are guaranteed, and the people are more and more given the possibility to give consent towards the use of their data by public sector institutions. So if I zoom on a bit more on the data governance component of our framework for data-driven public sectors, given the focus of the meeting today, there are three main, let's say, layers of the data governance that at OECD we see as very connected with each other. The first one is the one that looks into, let's say, that we call the strategic layer. So what is the vision in place? What is the strategy, for example, that across the same institution supports the vision on how data should be accessed, shared, and used within that specific organization? And what is the type of leadership that exists within the organization to support better data access, sharing, and use? Second is what we call the tactical layer of the data governance, meaning are there the capacities that are needed to support the implementation of the strategy? And are there the right regulations? So what is the regulatory framework in place and environment in place to support the increased access and sharing and use of data? The third layer has to see with the delivery. So once we have the nice strategy in place, once we know that we have the capacities intended as the people and intended as the regulatory environment that supports data access, sharing, and use, what are the actions that need to be taken? What are the elements that need to be in place to make sure that we deliver what we expect using data? First of all, we need to recognize that data has to be part of a broader architecture that enables the different parts of the same institution to, for example, use data from different parts of the rest of the institution. This has to see with standards, for example. This has to see with guidelines. This
This has to see with the metadata. They make sure that the same data is called with the same name, but all the different parts of the institution. Data has to be acknowledged as part of the digital infrastructure of the 21st century. Often we hear about key elements that support the transformation of governments. We talk about roads as main parts that enable to go from place A to place B, where still we see the data is not considered as an infrastructure on which decisions can be based, on which services can be designed, and on which actions can be taken across the different parts of the same public sector institution. So if we go to some of the examples that we see from around the world in terms of what concrete practices we observe in the different countries, when it comes to the first element of data governance part of the framework, we see that the Netherlands, for example, has provided a very strong and solid example on how they've understood that you need to have the right leadership and vision in place. So the top level of the Dutch government has been supporting a strong data strategy across the administration. They've prioritized the relevance of taking actions that secure that data is used in an ethical manner with transparency, not only on the selection of data and on the use of the data, but also on the selection of the data that is used to inform algorithms, for example. The Dutch government has also understood the importance of having the right leadership in place to support the data strategy and the data vision, and they have very much focused on building the organizational culture and knowledge sharing approach across the whole organization. Ireland is another country that provides excellent examples for what concerns the leadership and vision that needs to be in place for supporting a more data-driven approach. For example, Ireland is the first country that has embedded data as a key element of their public service strategy, but also they have established a data governance board that is headed by the Chief Information Officer, who is responsible for the data strategy, is actually attended by the minister responsible for digital, and is actually gathering a number of experts from around the administration and the whole data ecosystem. The United Kingdom as well has acknowledged the importance to have open consultation for defining the data strategy. So the UK National Data Strategy followed a series of open consultation realities and activities that made sure that this strategy would take into consideration key priorities for the different actors across the data ecosystem. Same happened within the European Union. So if we look more at the regional perspective, where the European strategy for data was actually benefiting from open public consultation. And why is this so important? We'll come to this in a moment, because if we want to make sure that data is used to deliver value, we need to remember that it's not only about public sector data being utilized within the public sector, but also making sure that we know what are the interests and the needs of the various sectors around the ecosystem who may use the public sector data, but also hold data that can be useful for public interest. When it comes also to other examples from other countries, we know that New Zealand has prioritized the data strategy as part of the, let's say, agenda of the Chief Executive of Statistics in New Zealand. So it's important to acknowledge that there's a top leader responsible for the data work beyond the digital government strategy that is leading the efforts. And in the case of France, France has prioritized not only opening up data, but also creating a context in which data can be, an ethical use of data can be ensured, but also the ethical use of data is supported by the Prime Minister's office and is linked to the openness of the algorithm as well. As I said, data and algorithm cannot, and the ethical use of data and algorithm need to be considered as going hand in hand. When we look at the second part of the framework, which is looking at the skills and regulatory actions, we see that very interesting examples come from the United States and from the United Kingdom. They both have recognized the importance of having the right, not only institutional setup, so the US established the Data Council, but also to have the right, not only skills, but also professions
in the house. Because if we attract, for example, data analysts or data scientists, but these people do not have a specific role to play within the administrations, then it's more likely that they will leave the administration. Many efforts have been undertaken also by many institutions to establish the legal and regulatory environment that supports a better use of data. In Brazil, we know that the data sharing decree is under development. Estonia has supported the use of their data architecture, which is the X-road, to through the adoption of law to make sure the data access and sharing from a technical point of view and a regulatory point of view is fostered. And the European Union, not only with the worldwide known GDPR that supports data privacy and data protection, has also complemented the GDPR, so the privacy perspective, with the ongoing discussion towards adoption of a Data Governance Act, which has as a goal to facilitate data sharing across countries in the European region. Now, when it comes to the third element of the framework, which has to see, with the delivery layer, we've seen a number of examples across OECD and non-OECD member countries, which have focused on adopting standards and guidelines that support the, let's say, cohesive and coordinated manner to collect data, use data, and open data across the administration. So why is it so important for the OECD to move beyond the policy work that we do and actually support through our standards a coherent and cohesive way to design national systems and national laws and regulations? Because, as I said, we do not believe that economic and social growth can happen if data is not acknowledged as a key resource and used as a key resource. So in 2021, actually, a few days ago, the Ministerial Council adopted the OECD recommendation on enhanced access and sharing of data. And I'm very proud to say that Brazil was the first non-OECD member country that adopted the recommendation together with the OECD member countries, acknowledging the importance of data. Now, why is this recommendation so important? Because this recommendation recognizes the importance not only of opening up data from the public sector, which are relevant for public interest, but also to foster efforts from the government side to make sure that also data which is held by the private sector, by the academic and scientific community, which is important for public interest, is opened. So the recommendation focuses on supporting efforts that are targeting trust and trustworthy access and sharing of data across the data ecosystem. Second, it wants to foster and stimulate investments to make sure that data is and that the access and sharing of data is incentivized. And third, the recommendation wants to support an effective and responsible data access, sharing, and use across the whole society and data ecosystem. This is extremely important because data is a key resource to foster social and economic benefits. So access and sharing of data needs to be a priority across the data ecosystem to foster to support efforts to deal with well-being, so to increase public well-being, but also to deal with health-related issues. The COVID-19 pandemic demonstrated it more than ever, more than any other crisis before, to make sure that affordable and clean energy is accessible to many, to create decent work conditions and economic growth across societies, to reduce inequalities, for example, to access public services, to deal in a coherent manner with climate action, and foster a sustainable growth of cities and communities. So in this sense, the objective of the recommendation are really meant to ensure coherent actions and decisions across the different actors of the ecosystem. So it's also a way for the OECD to support global efforts in this sense and to facilitate data access and sharing not only across policy sectors in countries, not only across sectors, economic sectors, academic sector, and public sector, but also across jurisdictions, therefore across levels of government and across countries and across borders. And therefore, the recommendation also targets the increase in collaborations for innovative reuse of data that can help economic growth and social well-being.
The second standards that was adopted by the OECD, it's not the level of a recommendation, but it complements the recommendation, are good practice principles that aim to support data ethics, meaning an ethical use of data across the public sector. And these principles have really the goal of identifying what are still the challenges for supporting an ethical use across the public sector and help governments address those challenges. Ethical use of data across the public sector is recognized as a policy area across OECD countries, and they should complement national efforts. These principles should complement national efforts, like, for example, the establishment of ethical frameworks for the good use of data across the public sector, and should not be as a replacement. So they're not binding because they're not laws, but the idea is that they should inspire actions across governments, and they should support efforts to use data across different actors. So the idea is that the good practice principles should not be applicable only within the organizations that are leading data efforts across the administration, but they should really be applied within the specific policy sectors. So just to cover a little bit the areas that the good practice principles aim to strengthen, they aim to strengthen the capacity to manage data in a proper and ethical way. They aim to increase awareness and responsibility on the data use across the different parts of the public sector. They aim to make sure that the ethical use of data and AI are combined. They go hands in hand. They aim to support an ethical use of data for better decision-making processes. They aim to make sure that data use is user-driven. Therefore, the choice of data, for example, to inform algorithmic decisions need to take into consideration users and need, therefore, to be not leading towards biased results, but need to be inclusive in terms of the users that we want to target through the use of our algorithms. It has as a goal to help governments make sure that there's clarity, openness, and inclusion on the data that is used, but also in how the communication on the data being used is made so that the public knows. Links the effort on ethical use of data with the efforts with open data and the use of open source. It has the goal to secure that the data owners and the data holders, especially when it's personal data, can give the consent to the use of data. So somehow they are given the possibility to control how data is being used when it concerns themselves. And last but not least, they have the purpose to help organizations understand that there's a risk management strategy that needs to be put in place, because when you use data and when you use data in a digital context, risk cannot be eliminated, but at least you need to be aware of the risk and you need to take the right actions to make sure that risk is mitigated and is minimized, not only through regulatory actions, but also, for instance, by creating a culture and the skills across the public sector that makes sure that civil servants are aware of the risks that can be encountered when they manage and use data concerning people. So this was a very brief overview of the many different parts of the work we do, which are very much connected to the topic of data governance. Thank you. Muito obrigado, Bárbara. Muito impressionante a sua apresentação, que nos mostra o longo caminho que nós temos aqui no Brasil de criar uma estratégia muito clara da utilização de dados pelo setor público no Brasil, e com um desafio ainda maior quando nós pensarmos que os dados do setor público precisam também casar com os dados do setor privado, e eles precisam se desenvolver de uma forma que seja em benefício da população, e com a exclusão dos bias, com as reduções de desigualdades, não apenas com a visão de obtenção de lucro. Então, o uso do dado e a estratégia do uso do dado vai ser um vetor de transformação social, como você está mostrando aí para a gente. Muito obrigado, já tem até uma perguntinha guardada para você para mais tarde. Bom, sem muito tempo agora, eu acho que a linha ficou muito boa para passar para o Valdemar, né, porque nós falamos aqui numa visão da OCDE, da estratégia da utilização de dados, da importância dessa visão
muito mais holística nesse tipo de trabalho, e agora que nós temos o presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados, uma figura essencial na criação dessa estratégia. Waldemar, agora é com você, estamos aqui ansiosos para lhe ouvir. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao convite, cumprimentar a Bárbara, a Rogéria, ao nosso moderador Fábio. É importante a discussão, vamos dizer, eu acho que é algo bastante gratificante, bastante oportuno. Ontem mesmo, no Congresso, nós tivemos no Senado a aprovação da PEC 17, foi um passo importante para a autoridade, aonde nós demos um passo bem largo para a coesão normativa a nível nacional em função dessa aprovação. A LGPD e a NPD foram inseridas no cenário nacional. Com isso, o Brasil está agora lado a lado com os países que têm a sua autoridade, têm a sua lei de proteção de dados pessoais. O principal objetivo para a gente, neste momento, é dar uma segurança jurídica no uso dos dados. A proteção do titular é o nosso foco principal, então, vamos dizer, as duas estruturas, tanto a lei como a autoridade, vão nos levar a esta proteção do titular. E o principal, não travar o uso de dados. Não tem como voltarmos atrás. Dados é importantíssimo para o mundo e para o Brasil. A autoridade, ela quer levar aquela mensagem que dados são importantes, deve ser usado sempre em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Nada mais que isso. Muitos acharam que seria autoridade, seria aquele órgão punitivo, repressivo, que viesse gerar mais uma carga de multas. E eu lembro que, vamos dizer, nosso discurso, a nossa transparência tem mostrado exatamente o contrário. Nós queremos, neste momento onde a lei, por ser bastante complexa, bastante desconhecida ainda da população, bastante até desconhecida de alguns setores do mercado. Então, nós estamos na parte cultural, onde a gente quer orientar através de guias, através de cartilhas e buscar uma mudança de cultura essencial. Se nós compararmos a aprovação da lei europeia com a lei brasileira, nós vemos que tem de 2016, 2018, nossa lei entrou em vigor em 2020, pode parecer um pequeno espaço de tempo, mas nós vemos que a Europa ela trata do tema desde 95, então já temos uma cultura bem solidificada no continente europeu. Nós ainda temos esse passo a percorrer, mas em conjunto com todos os demais atores, nós vamos conseguir rapidamente recuperar este tempo. A nossa autoridade, ela nasceu na pandemia, então nós vamos completar um ano agora, dia 6, continuamos ainda sofrendo algum efeito da pandemia, vamos dizer, com a vacinação houve uma redução bastante grande, mas ainda continuamos nesta fase, onde não era justo despender mais recursos nessa nova organização. É importante deixar claro, em função disso, nossa estrutura é bastante reduzida, mas já tomamos conta de todas as tarefas que nos foram atribuídas. Estamos organizando a normatização da lei, são mais de 60 pontos, o estabelecimento de uma norma, ele tem bastante fases a percorrer, fases com tempos já limitados, então nós sabemos que estamos bastante num caminho inicial em termos de normatização.
mas nós temos atendido ao mercado, onde nós não temos condições de normatizar, nós estamos soltando guias de orientação, isto já tem acalmado bastante o nosso mercado. O fato de nós inserirmos, por último, em termos de agências reguladoras, nos levou a ter uma vantagem muito grande, que é aproveitar exatamente o que as demais agências já tinham de bom e evitar aquilo que não tinha sido de bom sucesso. Com isso, nós conseguimos ganhar bastante tempo, ganhar bastante ações pontuais que nos levaram a adquirir uma velocidade extremamente elevada neste momento. Já temos o nosso Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, fizemos todo o edital, já foram nomeados, e juntamente com a NPD, onde que pretendemos, mais curto espaço também, produzir uma política nacional de proteção de dados e privacidade. Temos mostrado que investir em proteção de dados é importante. Quem fez isso antes do Brasil já está recebendo os louros desse investimento. Extremamente trabalhoso construir a reputação de um órgão, a reputação de uma empresa, e um vazamento de dados, incidente de dados, pode colocar tudo isso a perder. Então, são práticas que nós temos incentivados, como guias de boas práticas, minimização de dados, ou seja, se tem dado que você não vai utilizar, não tem para que manter no seu banco de dados. Governança, é extremamente importante se investir em governança, aonde a empresa seja convencida a vestir a camisa de proteção de dados. O uso de novas tecnologias, inovações que advêm dessas novas tecnologias é fundamental. Então, risco, eu vou correr risco, não tem como fugir disso. Mas eu tenho que mitigar esse risco através de técnicas como criptografia, anonimização, pseudo-anonimização, técnicas que vão nos ajudar a proteger aqueles riscos, aqueles dados que oferecem mais atratividade ao invasor, aqueles dados que oferecem riscos até mesmo financeiros aos seus titulares. Então, é importante a empresa ter essa visão, é importante que a empresa trabalhe bem nesse setor e constitua um plano, um relatório de impactos de dados, onde, antes de ocorrer algum incidente de dados, e a gente sabe que nada é 100% em termos de informática, incidentes vão continuar ocorrendo, se mitigue esse risco dessa ocorrência, através de diversas técnicas a serem tomadas, e caso tenha ocorrido, o que eu vou fazer se ocorreu? Vou entrar em contato com a NPD, vou entrar em contato com os titulares, informando que aqueles dados vazaram, e o titular ter já o tempo para atuar junto à sociedade. Então, é uma forma em que a empresa vai mostrar à autoridade que ela considerou todos esses fatos, mas a coisa aconteceu. Então, é bastante importante, e nesta regulação responsiva, a autoridade tem conversado, aquele papo, regulador com o regulado, sempre com o objetivo de atender de uma forma mais rápida e mais eficiente ao titular. E isto tem agradado bastante ao setor, onde nós mostramos os problemas, combinamos um prazo e o regulado passa a apresentar sua solução, e de uma forma bastante eficaz o titular
tem sua normalidade restabelecida. Então, acho que é muito importante. E a mensagem, duas mensagens principais que nós queremos deixar. Dados vão continuar sendo utilizados, a única atuação da ANPD é para que isto seja em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Cultura, nós temos que investir em cultura, nós temos que ter o apoio de todos os setores, trabalhando em guias de boas práticas para os seus setores, vão se adequando a uma boa ação junto ao tema proteção de dados pessoais. Fábio, era esta a mensagem que nós queríamos deixar nesse congresso e ficamos à disposição para as perguntas que acontecerão. Obrigado, Valdemar. Eu estou aqui cheio de perguntas, de ideias, e com certeza a gente vai propor para a agência a criação de um grupo de trabalho para o setor da saúde. Eu acredito que nós fomos, se não o primeiro, com certeza um dos primeiros a criar um manual de boas práticas, através da nossa confederação. Na época, acho que foi inédito esse tipo de esforço, e tem muita coisa ainda na área da saúde que precisa ser discutida e esclarecida, e vai ser um processo de alguns anos. Tem muita zona cinzenta ainda que nós não sabemos como navegar, mas com certeza sempre objetivando o desenvolvimento tecnológico da saúde e a proteção dos nossos pacientes, a gente vai conseguir estar sempre caminhando para o rumo certo. Bom, agora eu vou passar para minha amiga Rogéria, né? Nós conversamos com muita frequência a respeito desse assunto, trocamos bastante informações, tentamos aprender um com o outro, aprender com vocês aí, os debatedores, e agora eu passo aqui para a Rogéria para trazer as palavras para esse congresso. Obrigada, Fábio. Primeiro, saudar Valdemar, um prazer aqui recebê-lo, né? É muito importante para o nosso segmento, para o nosso setor, estarmos aí próximos, enfim. Bárbara, excelente a sua apresentação também. Eu vou tentar ser breve para a gente ter tempo de fazer perguntas, né, Fábio? Eu falei, vou falar bem pouquinho para poder, enfim, o que eu só gostaria de trazer dentro do nosso setor é que nós fomos, claro, amplamente impactados, né? Como o próprio Valdemar disse, a legislação entrou em vigor no meio de uma pandemia, o nosso setor foi aí diretamente afetado. Nós tratamos aí com recursos chaves, como a própria Bárbara traz, e a questão da governança é um pilar muito importante, né? Você tem aí uma governança com padrões de segurança adequado, com dados mapeados, boas práticas e padrões, procedimentos desenhados, enfim, é fundamental no nosso segmento. Além disso, nós lidamos com dados sensíveis, e a medicina, não diferente de todos os outros setores, tem inovado cada dia mais, né? A gente até se assusta com tanta inovação, enfim, e nós temos que aí dar oportunidade a essas inovações, mas ao mesmo tempo primar pelos princípios básicos, né? A questão da confiabilidade, da privacidade, da segurança. E eu penso que hoje, até com a ajuda da NPD nesse trabalho que ela tem feito de conscientização, muitas organizações já estão conseguindo enxergar as vantagens práticas de uma segurança de dados, né, de uma boa governança. Seja porque melhora a estratégia, ou porque melhora a organização, porque melhora a confiança, né, no seu cliente, aprimora a tomada de decisões e permite, então, uma gestão efetiva de riscos. Evidentemente que nós temos aí muitos desafios. O Fábio traz aqui a expressão de nuvem cinzenta, né? E ela existe mesmo. Nós temos muitas dúvidas, primamos, claro, por muitas definições, que não vão ser simples de serem equacionadas, e nós vamos precisar, com certeza, do apoio da NPD, desse aprimoramento de discussões, porque o nosso universo é um universo muito amplo. Nós usamos dados para tudo, nós usamos dados para o cuidado, nós usamos dados se nós formos falar em medicina de precisão, nós usamos dados para melhorar a experiência
do nosso paciente, e nós usamos dados para salvar vidas. Então, é muito importante que que seja possível a gente estabelecer o limite dessa linha tênue, né, entre aonde eu chego com o uso dos dados, de forma consciente, de forma responsável, de forma adequada, mas sempre ali preservando as boas práticas que foram trazidas. Nós sabemos que não existe uma organização 100% segura, porque nós trabalhamos com pessoas, e pessoas são falíveis. E o que você pode, como o próprio Valdemar já deu aí um spoiler para a gente, né, é investir da melhor forma possível em treinamento, em boas práticas, em conscientização, em bons procedimentos, em bons protocolos, mas as pessoas podem errar. E quando errar, que possamos ter ali uma forma de tratar estes incidentes de forma consciente e, ao mesmo tempo, transparente. Eu acho que a palavra é transparência, a palavra é ética, né? Hoje nós estamos aí na iminência de discutir prontuário único, e tantas outras iniciativas, inteligência artificial, tudo vai passar por privacidade, tudo vai passar por proteção de dados, ainda mais agora com a aprovação da PEC 17, que realmente é uma grande vitória. Eu tive a oportunidade, né, Valdemar, de fazer um curso de especialização na Universidade de Coimbra, e lá em 2017 eles já estavam se preparando para a GDPR, enfim, já estava aquele burburinho todo, mas, como destacado aqui, eles falam de privacidade há muitos anos, eles têm um nível de maturidade para esse assunto muito diferente, o que não quer dizer que nós estamos atrás, né? Nós estamos investindo nisso, trabalhando nisso, e tem tantas oportunidades, nunca se falou tanto da ciência como um pilar relevante para a saúde, e nós temos aí que construir com a Conep como trabalhar a ciência com o uso de dados. Nós temos aí grandes inovações, e que nós vimos que a disrupção na nossa área digital foi assim. A gente saiu para o carnaval e voltou do carnaval já em home office. A gente já voltou ali totalmente disruptivo, e foi algo que nós aprendemos. Algumas lições muito positivas, outras a gente teve que correr aí para tentar entender como é que a gente transitaria neste universo todo. Mas o que eu colocaria aqui, para finalizar, até para a gente deixar um tempo aí para a gente ouvir mais o Valdemar, ouvir mais a Bárbara, enfim, é que o nosso setor tem algumas indefinições que são importantes serem desenhadas, né? E um grande, assim, que hoje gera para a gente grandes reflexões é o uso dos dados com operadoras, com seguradoras. Por quê? Porque as inovações também chegaram para eles, né? Hoje a gente vê aí serviços verticalizados, e aí tem aí tantos projetos de lei já falando disso. Nós temos, por exemplo, operadoras que estão trabalhando já, operadoras totalmente digitais, que estão trabalhando na atenção primária, com um modelo de médico da família. Então, nós também estamos inovando estes modelos de saúde suplementar. Nós temos aí um legado, gostei da palavra que foi trazida aqui pela, acho que Bárbara, que ela fala de um legado técnico. Nós temos isso. Nós temos equipamentos que captam imagens, identificação de paciente. Não é um universo simples para a gente transitar, mas ele é muito importante, e eu tenho certeza que com a autoridade nacional nós vamos conseguir, né, a chegar no ponto de equilíbrio. Eu brinco porque eu gosto muito de futebol, né, gente? Então eu brinco assim, às vezes a gente tem assim aquele time que cumpre com excelência o seu trabalho, do goleiro aquele artilheiro, só que no final ele não consegue fazer aquele gol. E aí a gente fica frustrado por isso. Não dá para sair com um pontinho só, queremos 3, né? Um pontinho não ganha campeonato, aquela coisa toda. E é esse o receio que nós temos às vezes, né? De fazer tudo direito, de fazer tudo com os melhores jogadores e no final não conseguir marcar aquele golaço, porque algumas indefinições ainda estão pendentes.
De qualquer forma, é um prazer imenso falar disso para vocês, especialmente para o Valdemar, que está aqui com a gente, para todos os que estão nos assistindo, porque essas são as nossas dores no momento. E tenho certeza que elas não vão parar por aqui, porque o nosso setor lida com dores. Então, nós só estamos começando essa discussão. Fábio? Muito obrigado, Rogéria. Eu vou passar correndo aqui para as perguntas. Nós gostaríamos de ter 1 hora de perguntas, mas infelizmente vamos ter 9 minutos. Então, vou fazer um combinado aqui de perguntas. Vou pedir primeiro para a Bárbara endereçar uma pergunta. Como é que está se desenvolvendo a visão de integração dos dados públicos e privados no setor da saúde? A gente sabe que em algum momento os dados do setor público e do setor privado vão ter que casar para que isso traga uma melhoria do atendimento da população. A população é uma só, e ela migra, às vezes, do atendimento do setor público para o setor privado ao longo da sua vida. E esses dados não podem ficar isolados, separados, compartimentalizados. Como é que isso já está acontecendo fora do país? Bárbara, eu acho que você está no mudo. Yeah, I'm very sorry. So I definitely agree with you with the point that data needs to be integrated from different sources when it comes to health, and not only. I see the big problem not necessarily only being related to interoperability, technical interoperability, but strong interests. In the sense that, unfortunately, there's no recognition that the interest that should be put above anything else in this case is public interest. So the interest of the people who are served with health-related services. Therefore, I think it's a priority. I think it's not a reality yet across most of the countries, and the obstacles are not necessarily technical, but they are linked to interest and the fact we are not prioritizing the final users of the services. Muito obrigado, Bárbara. Thank you very much. Rogéria, eu acho que você trouxe uma palavra muito boa e o Valdemar uma palavra essencial, que é cultura e ética. Quer dizer, se a empresa estiver a cultura correta e padrões éticos determinados, os erros vão se tornar irrelevantes, porque ela vai corrigir de uma forma muito rápida e vai aprimorar os seus sistemas. Agora, efetivamente, se a cultura não estiver adequada e os padrões éticos não estiverem no nível necessário, essas instituições vão se perder no meio do caminho, porque realmente não vão ter a direção correta. Eu tenho aqui 2 perguntas da nossa audiência, da Karina e do Bruno Maciel e da Karina Claudino da Silva. Eu vou fazer um combinado e até juntar com uma dúvida que eu tenho aqui, Valdemar. Nós temos muita preocupação na particularidade do setor da saúde. Nós tratamos aqui com a vida do paciente e nós tratamos aqui com conflitos de interesses que acontecem no tempo todo, né? Nós lidamos com esses conflitos de interesse e o dado participa desse conflito de interesse. Como é que a gente vai analisar essas particularidades? Eu já vou até trazer uma provocação, um exemplo prático que nós lidamos aqui no tempo todo. Eu não espero, claro, ter uma resposta, mas talvez gerar uma dúvida. Como é que nós vamos lidar com essa situação? Hoje, uma das questões que nós enfrentamos é o compartilhamento de dados dos pacientes com as operadoras. Tradicionalmente, não havia esse compartilhamento de dados, porque se preservava a privacidade do paciente pela legislação e se buscava evitar que esses dados do paciente servissem para uma discriminação individual de risco, certo? Que nunca se quis no setor da saúde, quer dizer, isso só se pode avaliar o risco de alguma população, de algum grupo, mas não do indivíduo. Só que agora, com o desenvolvimento de novas tecnologias, com o aprimoramento de algumas práticas das operadoras, nós temos recebido muitas demandas dizendo que, com o consentimento, nós temos que interoperar estes dados, e esses dados passariam para a mão das operadoras. Então, nós temos aqui um conflito onde, como é que nós vamos preservar para que este paciente, este dado do paciente, não sirva para um mau fim, que é a sua
análise de risco individual e, ao futuro, ele se tornar excluído do setor de saúde suplementar, porque se tornar um paciente de um risco que talvez não seja atrativo financeiramente, mas, ao mesmo tempo, também não impedir que esse dado ajude para o desenvolvimento de práticas assistenciais pelas operadoras. Esses dados estão com os prestadores, hospitais, laboratórios, e hoje não eram compartilhados com as operadoras e agora estão sendo solicitados o compartilhamento. Essa é a pergunta que eu deixo aqui, mais uma provocação até do que uma expectativa de termos uma resposta nesse momento. Fábio, não, eu vou trabalhar um pouquinho nessa tua provocação. Minha última função no governo foi a presidência da Telebrás. Quando surgiu a Lei Geral, nós passamos a estudar e vimos que praticamente todos os contratos teriam que ter algum aditivo e os novos contratos teriam que ter um novo modelo, em função da Lei Geral. Então, isso eu vejo que é essencial. Okay? Agora, você tem o legado. Você tem exatamente o legado de tudo que você já tem de informações anterior à Lei Geral. Nós estamos soltando a nossa próxima guia de orientação justamente para o setor público, exatamente este questionamento. Então, nós estamos trabalhando, vamos dizer, a nível técnico. A próxima semana a gente deve trazer para o Conselho. Sempre é importante visualizar que o presidente do NPD ou o diretor do NPD é uma opinião. Vamos dizer, nós funcionamos sempre em colegiado. Tá? Então, por isso que esses guias, ele não tem toda aquela burocracia de uma norma, mas é algo que vai ter versão 1, versão 2, versão 3, a gente vai adequando, a gente vai engordando esse guia em função de novos questionamentos, mas exatamente sobre este assunto é o próximo guia que nós devemos lançar para atender essa demanda de setor público em termos de o que o setor acha que é conflitante. Nós vemos que não há conflito. Vou dizer, uma lei ela trata de transparência com seus objetivos e a LGPD a proteção do dado do titular. Okay? Então, aguarde umas 2, 3 semanas que nós vamos soltar esse guia a todos. E ratificando, o primeiro guia de boa prática que eu participei foi exatamente com a área de saúde. E eu, Rogéria, nós estávamos diretamente envolvidos, então a gente fez aqui uma propaganda dos nossos times, teve muita gente do setor que participou, e a gente fica muito feliz de ter sido inédito. Bom, nós conseguimos encerrar em tempo. Eu agradeço profundamente a participação da Bárbara, com esse esclarecimento de uma visão de mundo, de uma visão de futuro, e o Valdemar aqui nos colocando, nos aterrissando na nossa realidade, nas nossas dificuldades, mas principalmente nas nossas ambições, e trazendo a mensagem que o interesse número 1 é do titular do dado. E aqui a gente não chama de titular, a gente chama de paciente. E o paciente é mais do que um titular, porque o paciente entrega a sua carne, a sua vida, às nossas mãos diariamente. Então, a gente tem que ter um cuidado muito maior, porque a gente está tratando da vida dos nossos pacientes e da felicidade das suas famílias. Então, queria agradecer a todos e dizer que nós vamos dar continuidade, com certeza, Valdemar, nós vamos estar muito presentes aí nos debates da agência. Conte com a gente para essas discussões. Muito obrigado, Rogéria, também. Excelente encontro que nós tivemos. Muito obrigada pela disponibilidade de todos vocês.